Boa noite, pessoal. E aí, pessoas, sejam muito bem-vindos à nossa live de quinta, conteúdo de primeira aqui hoje para vocês, onde vamos falar sobre imposto de renda. Então, hoje vocês vão saber tudo, tirar todas as suas dúvidas sobre como declarar o imposto de renda, como pagar menos, como não cair na malha fina, como declarar seus investimentos também, né, no seu imposto. E para isso eu tenho um convidado mega power especial aqui, que é o meu contador, o Eduardo Sodré, do canal Me Explica Contador. Sodré, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Se apresenta aí para a galera. Olá, boa noite. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre imposto de renda. É um prazer poder ajudar todos, né? Eu sou contador, especialista em pequenas e médias empresas, e nessa caminhada a gente acaba tendo que ajudar, nós acabamos ajudando muito o pequeno e médio empresário e também as pessoas físicas todas nessa época do ano em prestar as contas com o leão, fazer com que a mordida seja menos dolorida. Muito bem, isso que a gente quer, é para isso que estamos aqui, para saber como amenizar mesmo essa mordida do leão e também como andar na linha, fazer tudo certinho para não cair na malha fina, né, Sodré? Que isso é muito importante também, né? A parte mais chata do imposto de renda, depois de pagar, né, obviamente, mas acho que a parte mais chata do imposto de renda é quando você está esperando uma restituição, por exemplo, ou você vai simplesmente fazer uma compra e o seu CPF está bloqueado, porque você está em malha fina e não estava nem sabendo. A parte mais chata é o de pagar o imposto, mas a segunda parte mais chata eu diria que é você inevitavelmente cair numa malha fina. Perfeito. Então a gente vai falar todos esses detalhes para vocês hoje, mas pessoal, fique à vontade, vão colocando as dúvidas aqui no chat para a gente também, que a gente vai respondendo aqui em tempo real para vocês, tá bom? Bom, então a primeira coisa que eu queria, Sodré, que você explicasse para a gente é quem que deve declarar, quem que precisa declarar e quem que está isento. Como é que a gente sabe isso? Olha, existe uma legislação, tá, que coloca qual é o limite de recebimento de renda formal, onde a pessoa física ela deve ter recolhido durante o ano todo para que ela passe a ser obrigada a fazer a declaração, tá? E todo ano a Receita ela tende a mandar, a liberar essa tabela nova, né, de valores. Hoje essa tabela já fazem 7 anos que ela não é atualizada. Então, hoje, o limite de isenção é R$ 1.903 por mês. Então, quem recebe até R$ 1.903 por mês, registrado ali na carteira, o bruto, está isento, não precisa declarar, é isso? Sim, o bruto, na verdade, eu diria assim, seria o valor líquido, porque o funcionário ele tem o salário dele e deduz 7,5% ou 8% de INSS. Então, o que abate dessa conta é apenas o valor que o colaborador, que o funcionário, ele recolhe de INSS. Então, se ele recebe, abatendo apenas o valor do INSS, se ele recebe abaixo de R$ 1.903, ele está isento da declaração, ok? Perfeito. O que acontece é que, assim, a gente vai falar ainda que, muitas vezes, pelo fato de ele estar isento do pagamento, né, de imposto de renda, não quer dizer que ele está isento da declaração, são coisas distintas. E que, se a pessoa realmente ela não tem obrigatoriedade nenhuma, não existe a necessidade de fazer a declaração de isento. Mas existem outros fatores que a gente vai falar ainda que acabam obrigando a pessoa a fazer essa declaração. Mas se a pessoa recebeu até isso e não tem nenhum outro item que a obrigue, ela não precisa fazer a declaração, ou se ela tiver que fazer a declaração, não significa que ela vai ter que pagar nenhum valor de IR. Ah, perfeito. Então, gente, ó, a gente precisa se atentar que mesmo estando nesse critério da renda, né, isento, na categoria de isento, pode haver outros critérios que o Sodré ainda vai explicar aqui, que vão fazer você ter que declarar, sim, o seu imposto de renda, fazer a declaração, mesmo que não venha gerar um valor que você tenha que pagar aí para a Receita, certo, Sodré? Exatamente. Eu poderia listar pelo menos
11 itens que obrigam uma pessoa a, mesmo estando isenta de recolhimento do imposto, estar obrigada a declarar, tá? Mas, assim, pelo menos 11. Só que as mais comuns que nós temos hoje seria, por exemplo, se a pessoa ela teve algum rendimento isento acima de 40 mil reais. Então, um sócio, por exemplo, de empresa, que tem uma distribuição de lucros isenta do imposto de renda acima de 40 mil reais, ela já tem que fazer essa declaração. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se for até 39.999, não precisa. Não, mas acima de 40 mil de rendimento isento, ele já passa a ser obrigado a declarar. Então, uma empresa, uma ME, que tem a distribuição de lucros nesse valor, o sócio já teria que declarar também da pessoa física. Entendi. Então, por exemplo, se eu sou autônoma, eu tenho meu CNPJ, minha empresa, e eu tive um lucro aí de 41 mil reais, né, durante o ano, eu preciso declarar como pessoa física, um lucro meu pessoal, certo? Exatamente, exatamente. Sem a bitributação, você não vai pagar nenhum imposto em cima disso, mas já faz obrigatório a entrega. Um outro fator muito corriqueiro também que obriga uma pessoa a fazer declaração é, por exemplo, caso você tenha dívidas acima de 5 mil reais. E dívidas acima de 5 mil reais, a gente está falando de um cheque especial, a gente está falando de um financiamento imobiliário, veículo, a gente está falando de um... Esteja em dia, no caso de um financiamento do imóvel ou do carro, por exemplo, tem que declarar. Sim, porque assim, a questão não é se está em débito ou não. A questão é o comprometimento da renda. Porque qual que é o principal impacto que as pessoas não notam isso? Eu estou isento, tudo mais, consigo com muito custo comprar uma casa, Minha Vida, por exemplo, com saldo de FGTS, aquelas coisas todas. Só que você está devendo mais do que 5 mil reais nesse financiamento. Você nunca é obrigado, o governo hoje não tem uma amarração para isso, só que você imagina que amanhã ou depois, um dia, isso vai estar pago, imagina que um dia isso vai poder passar isso como herança, se bem vai ser passado como herança, só que você nunca declarou o imposto de renda, então você não tem lastro de como que você surgiu com um patrimônio de 100 mil reais, um apartamento comprado na planta lá de 100, 120 mil reais. Não está obrigado. Porém, você acaba não tendo um lastro financeiro e patrimonial para isso. Então, as dívidas, que é muito comum, cheque especial que seja, um empréstimo, um financiamento consignado, acima de 5 mil reais, já faz uma pessoa estar obrigada a declarar. Perfeito, entendi. Olha, gente, que interessante, hein? Do imóvel, para mim, era mais óbvio, por ser um bem de valor maior e do automóvel também, mas não sabia dessas outras dívidas que, passando de 5 mil reais, também a gente precisa declarar. E ficou muito claro quando você explicou que mostra também o comprometimento da sua renda. Acredito que para o governo poder fazer todo esse cálculo, né? Esse compilado de cálculos e saber o tanto da sua renda que está comprometida. Então, se eu não declaro, eu não comprovo que eu já tenho um comprometimento da minha renda com aquele valor ali. Então, isso pode até ser prejudicial, certo? Exatamente, porque você acaba fazendo que você não tem lastro patrimonial, da onde surgiu aquele bem, no eventual venda, no eventual inventário, então da onde surgiu isso, né? Então é muito importante se atentar que as dívidas são um fator importante para a obrigatoriedade da declaração. Perfeito. Qual mais um motivo que é o mais comum, assim, que acabam obrigando a gente a declarar, mesmo que esteja isento ou mesmo que não vá gerar uma dívida para a gente? Olha, eu diria que, por exemplo, investimentos financeiros. Porque assim... Aí, ó, pessoal, vamos nos atentar a essa parte, hein? Porque assim, hoje em dia, a questão de investimentos acabou que se popularizou, certo? Então, existem muitas pessoas, né, que estão com aplicações em bolsa, aplicações em rendas fixas, através de algumas plataformas, e, querendo ou não, o governo ele tem todo o controle e ele quer cada vez mais ter esse controle. Eu tive um cliente que ele ficou com o CPF bloqueado, porque ele fez investimento num banco X, investimento em renda fixa, ele isento do imposto de renda, porém,
foi feita a declaração, o banco declarou quanto ele investiu. Ele teve lá, se não me engano, R$ 77 de dividendos. Foi o suficiente para ele. Para ele, nem sabia que ele tinha que declarar. O CPF dele estava bloqueado porque ele simplesmente esqueceu que ele tinha uma operadora X e que nessa operadora, qualquer centavo que esteja lá é informado para o governo. E a pessoa física não pode esquecer que ela tem que fazer essa prestação de contas. Então, o investimento é uma coisa que, por causa da popularização do investimento, acabou que o governo está dando mais um enfoque maior e você não vai pagar nada de imposto além daquilo que você já está pagando. O porém é que passa a ser obrigatório para quem opera qualquer tipo de investimento, seja investimento em renda fixa, variável, investido através de plataformas ou investido diretamente em ações, não importa. Investimento é um fator que te obriga a fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Perfeito. Bom, tem algumas perguntinhas, mas acho que é importante a gente frisar que declarar não quer dizer necessariamente que você vai ter que pagar algo depois. Às vezes você só está prestando contas realmente do que você possui, certo, Sodré? Olha, eu acho que esse é o princípio, é a coisa mais difícil de entender, certo? Mas era para ser uma coisa simples. Declarar imposto de renda não necessariamente significa pagar mais imposto de renda. Então, a pessoa que trabalha de carteira assinada, que ganha acima de R$ 1.900, ela acaba tendo a retenção mês a mês no Olerite. Então, todo mês, o empregador dela já vai retendo aquele imposto de renda. Então, chega em abril, você tem que fazer a declaração, muitas vezes, para você restituir, para você pegar de volta. Então, declarar não quer dizer que você vai pagar mais imposto. No caso de um empresário, no caso de alguém que tenha uma renda que não tem a retenção todo mês, mas você tem uma dívida, por exemplo, conforme a gente falou, teve uma ação ou outra na bolsa, você tem que declarar. Só que quando você faz uma operação day trade, swing trade, você faz uma operação de compra, venda, você já recolhe o IR no ato. Então, assim, você não vai pagar mais imposto de renda por isso. Mas você vai ter penalidade, sim, se não transmitir, se não declarar. Se você está numa situações como essa, que te obrigam a declarar, e passa o prazo, deu lá, 30 de abril lá, você não transmitiu porque você achou que não tinha que declarar. O que acontece? No dia seguinte, se você, esqueci, no dia seguinte você já pagou multa por atraso de R$ 166, arredondando. Então, não transmiti, não retifiquei, não vou pagar multa. Dá 2 anos no máximo, seu CPF está bloqueado por ausência de declaração. Então, as consequências de você não declarar são muito grandes. De você não declarar por motivos que você deveria, que não quer dizer que você vai pagar mais imposto. Mas a ausência da declaração te faz pagar uma multa. Uhum. Perfeito, ficou bem claro, hein, pessoal, essa dúvida, né, esses conceitos, a diferença, porque às vezes a gente tem medo, né, até da declaração, porque acha que sempre vai ter custo, vai ter que pagar mais, mas às vezes não, né. Bom, quero dar uma boa noite aqui para Juliana, para Beatriz, para Cleusa, Nando, Matheus, estão mandando algumas perguntas aqui, Sodré. A primeira aqui é do Nando, ele perguntou se declarar um imposto de renda é a mesma coisa que a declaração anual do MEI. Não. São declarações distintas, tá? O microempreendedor individual, por mais que a natureza jurídica do MEI e da pessoa física, elas se misturam muito, né? Você vê que é o nome da pessoa por extenso e complemento do CPF, né? Por mais que as duas situações elas se misturam juridicamente, são declarações separadas. A declaração do MEI, ela vai informar o quanto você teve de rendimento, de receita no ano, com nota e sem nota, porque o MEI é permitido, não é nada ilegal, mas você vai fazer a declaração de rendimentos do MEI. A declaração de pessoa física é outra situação. E existe aí uma grande pegadinha, né? A declaração do MEI é no final do mês 5. E a declaração da pessoa física é no final do mês 4. O maior equívoco é você pegar e fazer declarações desconexas. Então, assim, você vai declarar lá que você faturou 81 mil no MEI, mas na sua declaração de pessoa física, que já passou, que já foi em abril, você declarou 0. Então, assim, hoje no escritório, por exemplo, dando pulo do gato aqui, eu antecipo todas as declarações do MEI para 30 de abril, 1º de abril.
Então, assim, eu faço a declaração do MEI antes, porque você pode entregar antes, nunca depois. Eu antecipo a declaração do MEI, sei exatamente quanto o cliente do escritório faturou com o MEI, e com base nisso eu faço a distribuição de lucros, ou com base nisso eu faço a presunção do lucro e distribuo o restante para o CPF isento do imposto de renda. Olha que dica legal, hein, Nando? Fica essa dica então para você fazer antecipar um pouquinho a sua declaração do MEI para fazer bater aí a sua renda na pessoa física depois, hein? Excelente essa dica, muito boa, muito boa. O Matheus está perguntando como declarar ações, e a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, tá, Matheus? A gente tem alguns tópicos para esclarecer um pouquinho antes, né, de chegar na parte mais específica aí dos investimentos. A Beatriz está perguntando aqui, Beatriz, mamãe, oi mãe, boa noite. Ela está me perguntando se, então, os empréstimos do banco ela tem que declarar. Então, é aquele critério que, se for acima de 5 mil para cima, precisa declarar, certo? Mesmo que esteja em dia, tudo certinho. Exatamente. No menu, né, quando você está na declaração, no programa de declaração do imposto de renda, no menu lateral esquerdo, uma das últimas opções é dívidas e ônus reais. Nessa declaração, você não tem, na verdade, nem muitos dados para informar, mas é interessante que você especifique, por exemplo, o número do contrato. Eu pego alguns empréstimos do Santander. Santander é um banco que ele especifica cada empréstimo, cada renegociação, ele vai dando um número de processo. Então, sim, precisa, é um campinho exatamente com esse nome mesmo. Você vai encontrar lá no menu inferior esquerdo, você vai encontrar lá, dívidas e ônus reais. Perfeito, ó, então tá explicadinho aí, hein, mãe? O Matheus, eu não estou seguindo a ordem das perguntas por causa da conexão dos assuntos. O Matheus perguntou aqui qual o valor da multa por não declarar o imposto de renda. Então, se a pessoa teve esse problema, esqueceu, achou que não precisava, como que é calculado? Tem um percentual, tem um valor exato para essa multa depois? A multa, ela é limitada a 2%, se não me engano. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, vocês me corrijam, né? Depois a gente faz lá dentro, mas 2% do valor do imposto devido, limitado, né? No mínimo, quer dizer, no mínimo de R$ 165,74. Então, por exemplo, se você vai declarar, não vai pagar nada de imposto de renda, o mínimo que você vai pagar de multa é esses R$ 166. Mas suponha que a sua declaração você tinha que pagar R$ 5 mil de imposto. A sua multa é variável conforme o valor de imposto que você vai pagar. Então, quanto maior... devia esse imposto, né? Porque às vezes a pessoa, ela na verdade seria restituída, mas no caso de quem, depois de declarar tudo certinho, ainda precisaria pagar, aí essa multa vai variar de acordo com esse saldo devedor que ele teria, certo? Isso, exatamente. Então, assim, a multa é assim, se você declarou atrasado, deu saldo zerado, deu a restituir, ou deu R$ 1.000 de imposto, e esses R$ 1.000, a porcentagem dali é menor do que os 165, o mínimo é R$ 165 que você vai pagar. Entendeu? O máximo está limitado ao valor do imposto a recolher. Então, para quem tem a pagar, tá? Para quem tem a pagar, o risco de não declarar na data é muito grande. E porque aí depois a pessoa tem que pagar esse imposto e mais essa multa. Mais a multa. Em cima do valor do imposto, né? Exatamente. O valor do imposto, parcela. O valor da multa, não. O valor da multa seria à vista, né? Olha só. Hein, e um outro ponto importante na relação à multa, né? Se você tem lá R$300 a restituir, você tem duas opções. Ou você paga a multa de 165 e restitui no lote residual o seu valor integral, ou a própria Receita já entende. Se você tem valor a restituir e está com a multa, você pode não pagar a multa, espera o programa processar e ele mesmo já restitui você abatendo o valor dessa multa. Ah, legal. Sim, é legal em termos, porque assim, o governo ele faz isso porque daí ele vai postergar ainda mais o pagamento do seu imposto. Ele faz isso para ele ter um desembolso ainda mais demorado. Entendi. Entendeu? Quando o cliente chega na situação, eu falo para o cliente, olha, convém melhor você pagar a multa e entrar no lote residual e não esperar o governo processar, que senão você pode esperar X tempo e nunca vai ver esse dinheiro restituído de volta.
Vocês acharam que o governo ia ser só bonzinho, sem Não, nada em não, troca? não, Vocês não, acharam não. mesmo? Não vai, É, né, gente? Olha só. a gente tem que saber jogar com a regra do jogo debaixo do braço. A verdade é Per- essa. Perfeito. Gente, olha só, isso que o Sodré falou é muito importante, né? A gente fala muito de inteligência financeira, de estratégia, e saber dessas estratégias também fiscais, né? É importante para a nossa vida financeira. Eu sei que é um pouquinho mais difícil, às vezes a gente evita, ou parece meio chato, ou muito complicado, burocrático, mas a gente tem aí pessoas como o Sodré que vem trazer na nossa linguagem essa informação de maneira acessível, né? Em vez de só falar aí a linguagem contábil e fiscal, ele traz aqui para a gente de uma maneira simples de entender. Então, convido vocês também a conhecerem o canal do Sodré, que é o Me Explica Contador. Então, conheçam Aí. também, se inscrevam, tem muito mais vídeos lá para vocês, inclusive sobre imposto de renda mais detalhado. Mas hoje a gente vai trazer também bastante coisa aqui para vocês para ajudar muito aí a desmistificar essa famosa declaração do imposto de renda. A Juliana fez uma pergunta interessante aqui, Sodré. Ó. Como funciona a vantagem das sociedades anônimas na hora de pagar o imposto? Você tem como explicar de maneira fácil isso para a gente, resumido, ou é muito difícil? Olha, assim, precisava tentar entender um pouquinho mais, né? Porque, assim, quando a gente fala em sociedade anônima, eu não sei se ela está se referindo ao investimento, né? Quando essa empresa abre, faz o seu IPO e também você, como pessoa física, vai comprar alguma letra dela, vai comprar alguma ação dela, certo? Porque, assim, nesse ponto, se você é uma pessoa física que está investindo nessa SA, é um investimento, né, de operação de bolsa normal, que é uma tributação normal. Agora, você fala assim, vou abrir uma empresa e vou abrir com uma capital SA. A complexidade dela é equiparada a uma empresa de lucro real. E aí, nessa empresa de lucro real, a gente está falando de tributação, é onde a gente tem que entender realmente a particularidade do negócio, a margem de lucro que a empresa trabalha. Então, se puder especificar um pouquinho mais em relação ao que da parte da SA, eu consigo tentar esclarecer de uma forma objetiva. Perfeito. Ju, Tá? então, ó, Juliana, se você conseguir especificar um pouquinho mais o que você quer saber exatamente, ele retoma aqui a sua dúvida, tá bom? O Nando perguntou quais as consequências de não declarar o imposto de renda. Você chegou a comentar um pouquinho no início, né? Mas é bacana a gente relembrar e frisar essa dúvida. Olha, existe a consequência direta e aquela indireta, tá? Direta, multa. Consequência direta e multa, sem sombra de dúvidas. Financeiramente, né, acaba tendo um desembolso. A indireta seria, a médio prazo, você ter seu CPF bloqueado. E aí você não consegue desbloquear um cartão de crédito, você não consegue sair para fora do país, você não consegue abrir uma conta no banco. Então, essa seria a indireta. E a terceiro principal prejuízo é que você acaba não tendo um documento que você expõe a sua vida financeira para os órgãos de fiscalização. Então, de repente, você vai incorrer numa ocultação de patrimônio, por exemplo. Você tem X bem patrimônio e nunca declarou isso para a Receita. Você vai entrar na vida política, ou você vai ter alguma ação e você nunca teve um imposto de renda. É como se você estivesse ocultando o patrimônio, que é um crime, entendeu? Então, eu acho que tem a direta realmente, sem sombra de dúvida, é o dinheiro. E indireta seriam esses dois casos. Maravilha, entendi. Perfeito, obrigada pela explicação. A Juliana fez uma outra pergunta que ela já tinha falado aqui também, antes da gente responder aquela da sociedade anônima. Ela perguntou assim: se todas as nossas operações bancárias aparecem nos informes de rendimento emitidos pelo banco, ou se não é só aquilo que te deu renda, ou se tudo aparece lá. Não. O informe de rendimentos que o seu banco te manda, que a sua plataforma de investimentos te manda, ele é um saldo em 31/12. Ok? Então, informe de rendimentos, ele te apresenta um saldo em 31/12. A movimentação diária, mensal, a movimentação do seu banco, você não vê de forma explícita no informe de rendimentos, mas o governo enxerga
Porque os bancos têm uma declaração chamada e-financeira, que declara para o Banco Central. Até a presente data, existe o sigilo bancário. Só que uma vez que a Receita tiver interesse em quebrar esse sigilo bancário, e conseguindo fazer isso, ela já tem todas as informações lá. Você não vai esconder nada e ela não vai te pedir nada. Uma vez que você esteja um caso que vai quebrar o seu sigilo bancário, a informação já está lá no Banco Central. Ok? Então, 31/12 é uma foto. Você tem X mil de patrimônio, você recebeu X mil de investimento, de rendimento isento, tributado. Foto em 31/12. Dia a dia, o banco tem, mas de forma eletrônica, de forma de obrigação acessória. Certo, entendi. Ó, a Juliana, ela especificou aqui, tá? Ela retomou o assunto. Então, ela... participação tá legal. Olha só. Legal, pode perguntar, pessoal. Assim que a gente gosta, né? Também estamos aqui para isso. Ó, a Juliana falou assim, no caso seria eu fazer uma sociedade com outra pessoa para investir ou empreender juntos. Ah, sim, mas daí a gente está falando, nesse caso, a gente está falando realmente de uma operação empresarial. Você tem que arrumar um bom contador para assessorar e fazer um planejamento tributário. Mas, assim... Fica a dica. Fica a dica, entendeu? Então, na verdade, o que ela está falando é realmente, vou fazer uma associação para fazer um investimentos financeiros ou realmente um empreendimento mesmo. Aí a gente está falando num negócio. Aí a gente está falando num negócio, a gente está falando realmente de uma assessoria contábil para fazer o melhor enquadramento tributário. Então, não mudaria nada, por exemplo, já em questão, uma SA com uma empresa enquadrada no lucro real, que é a tributação hoje que a gente tem como nível maior de complexidade. Então, a gente estaria comparando, então, essa operação a uma operação de lucro real, né? Que, cálculo rápido, se você trabalha com uma margem de lucro maior do que 6%, o lucro real não é vantajoso. O lucro real ele acaba sendo vantajoso, a SA acaba sendo vantajosa, no caso de, por exemplo, um mercadinho que vende milhões, só que milhões com margem de lucro pequena. E aí você paga imposto realmente vantajoso. Então, mini mercados, é muito comum você ter eles no lucro real por conta disso. Então, produtos que você trabalha com margem de lucro maior do que 6%, uma conta rápida, tá, gente? Mas uma margem de lucro que você trabalha com mais do que 6%, você tem que fazer um estudo, um planejamento tributário muito bem feito. Mas eu acho que isso aí cenas dos próximos capítulos. Já fica uma dica para uma próxima live. Uma próxima live, Já comenta aqui, Juliana, se você quer saber mais aí desses próximos capítulos aí, que a gente organiza aqui uma próxima live para você aí, para quem mais estiver pensando em empreender e começar um negócio, né? Essa é a especialidade aí do Sodré. Eu super indico, eu sou cliente dele, né, há anos. Então, contador super parceiro mesmo do negócio, tá? A Cleusa está perguntando aqui o que se pode declarar no imposto de renda. Acho que ela quis dizer no sentido de o que tanto que eu tenho que declarar lá, o que eu tenho que informar sobre mim, sobre a minha vida e colocar lá as informações que eu devo colocar lá. Tem categorias assim? Como é que é? Olha, sim, a declaração de imposto de renda ela é muito autoexplicativa, tá? É lógico que existem informações básicas, mínimas necessárias, mas se você for fazer um estudo, tudo aquilo que você é referente a patrimônio, que é até um conceito muito interessante, né? No Brasil, a gente tem muito algo de perguntar quanto você ganha, certo? Você vai em qualquer crediário, quanto você ganha? Nos Estados Unidos é muito comum, qual é o seu patrimônio? Uhum. Certo? E assim, então assim, imposto de renda está vinculado a patrimônio. O que você movimentou de dinheiro que você tem com você, certo? Então assim, se você tem uma obra de arte que vale, sei lá, quantos milhões, quantos mil que seja, você tem uma obra de arte autografada lá, tem uma camiseta autografada lá pelo Ronaldinho, pelo Pelé, isso tem um valor, isso é um patrimônio, entendeu? Então assim, obras de arte, todas elas têm valor. Então assim, o que tem que declarar, se eu fosse resumir, ou se eu fosse detalhar, eu ia ter que ficar aqui horas, porque são muitas coisas, mas se eu for resumir, é o seguinte, declaração de imposto de renda nada mais é do que você informar o seu patrimônio. Tudo aquilo que tem a ver com o seu dinheiro, aquilo que você possui, tem que ser declarado. Bens de valor também, né? Sim. Às vezes não é o dinheiro em cash, em conta,
mas que tem um valor, é um bem que você pode vender e fazer isso virar dinheiro também. Uhum, sim. Perfeito, entendi. Ó, tem mais uma, o pessoal tá mandando bastante pergunta, hein? Tá bem legal. Mas antes a Juliana falou aqui, ixi, já quero ser cliente também. Ó, acho que Por a Juliana favor. tá um negócio mesmo, pelo Isso jeito, aí. hein? Ó, meu Instagram tá aqui embaixo, aqui, ó. No Instagram você pode me chamar no direct, ó. Eduardo.sodré_Ponte. E com certeza também no Instagram, no YouTube, estou à disposição. Aí, Juliana, hein? Maravilha. Já troca uma ideia com o Sodré aí para você começar o seu negócio já da forma mais correta. Gente, quando fui abrir o meu CNPJ, eu fui para uma outra contabilidade, ainda não conhecia o Sodré. E na época era para eu ser autônoma, prestar um servicinho ou outro ali da minha área. E eu poderia ter aberto um MEI, era o melhor cenário ali para aquele momento, mas eu tive uma contabilidade que quis levar mais vantagem e ganhar mais em cima de mim. E eles me indicaram, né, já abrir direto uma ME e aí ter todas essas obrigações fiscais e pagar o serviço para eles de contabilidade. E aí depois eu conheci o Sodré e o Sodré me ajudou muito a entender o que era a minha empresa, a questão do faturamento. Ele mesmo falou, realmente, você poderia ter começado com um MEI, migrar depois. Então, assim, gente, contador, gente, tem que ser parceiro mesmo do seu negócio. E eu super recomendo aqui o Sodré para vocês de olhos fechados, tá? A Juliana está perguntando se você só atende CNPJ. Pessoa Não, física também, né? Por exemplo, se a nessa gente época, pagar para você fazer a declaração para a gente ficar em sim, paz. exatamente. Nessa época, é o que eu mais atendo é a pessoa física. Realmente, eu tenho toda a minha equipe lá, eu tenho uma colaboradora dedicada para o imposto de renda, né? Mas é o que a gente mais atende nessa época de abril, de março e abril, é a pessoa física. Tá? Então, pode sim. Inclusive, a gente tem planejamento tributário para a pessoa física, tributário e previdenciário para a pessoa física. Então, Aí, podemos maravilha. atender sim. Maravilha, hein, Juliana? Bora lá, hein? Aí. Ó, o Israel tá perguntando aqui, ó. Ele falou assim: vendi um imóvel e não fiz a compra de um novo. Ouvi dizer que vou ter que pagar para o governo um valor por ter ganho de capital. Poderia explicar melhor? Então, ele vendeu o imóvel, não comprou outro imóvel, aplicou o dinheiro, guardou o dinheiro e está vivendo de aluguel, por exemplo. Aí isso é considerado uma operação que ele teve lucro e ele precisa declarar e pagar algo? Como é que funciona? O ganho de capital é exatamente isso, tá? Você comprou um imóvel e quando você, muitas vezes, né, você vai vender ele, você acaba sempre vendendo por um valor maior do que aquele que você comprou. E o governo ele quer receber uma porcentagem, né, de imposto em cima do ganho de capital, que o nome técnico dele é o lucro imobiliário. Esse lucro imobiliário ele é de 15% do valor desse ganho. Exato. Então, então assim, Dorzinha aqui agora. você comprou ele, varia 200 mil. Agora, se a vender, está valendo 500. Em cima dos 300 mil que foi seu lucro imobiliário, você vai pagar 15%. Só que, lógico, existem várias regras, tá? A primeira delas, que é o que ele já falou que ele não se enquadra. Se você usar o dinheiro que você recebeu desse imóvel para você comprar um novo imóvel em até 180 dias, você fica isento desse imposto. Porque o governo quer que você, na verdade, vá pulando de uma casa para outra e não que invista. Então, se você usou esse dinheiro para total ou parcial para você comprar um novo imóvel, isento do imposto de renda. Se você também tem situação de ele ser o único bem, ele era um bem de imóvel, ele era um bem residencial, o seu único bem, ele já está com você há mais do que 5 anos, você tem uma redução dessa tabela, até mesmo chegar ao ponto de zerar, dependendo da situação. Mas então, sim, são situações muito específicas que você acaba fugindo desse ganho de capital. Mas sim, você tem que fazer uma declaração à parte, um programa à parte, você faz ele e você só declara no imposto de renda, mas são programas à parte, declarações à parte. Interessante. E também o prazo do recolhimento desse ganho de capital, ele é
até o último dia útil bancário do mês seguinte ao recebimento. Então, ele não vence agora em abril. Você vendeu uma casa e recebeu a entrada no mês, você tem que recolher parcial do ganho de capital no dia 30 do mês seguinte. Geralmente é financiamento, né? Então, a pessoa recebe uma entrada e depois, 3 meses depois, a Caixa libera lá o valor do financiamento, o banco libera o financiamento. Então, o ganho de capital é 30 dias após o recebimento. Então, você recebeu uma entrada, 30 dias depois, paga o ganho de capital proporcional à entrada. 90 dias depois, X tempo depois, você recebeu do banco o restante, você paga o ganho de capital referente ao restante. 30 dias depois do recebimento. Entendi. Olha, pessoal, quanta coisa que a gente desconhece, né? Então, super importante a gente ter essas informações de um especialista mesmo em contabilidade, né? O Matheus falou aqui que é cliente da Result, que pesquisou muito antes de mudar de escritório e que tá aí, vocês estão de parabéns, está super satisfeito aí com o trabalho da Result. Muito obrigado. Estamos aqui para isso. Também falou que o que ela mais gosta é que toda a consultoria é online, sem papel, que ela está a 114 quilômetros de distância. Então, olha aí, mais uma cliente satisfeita. Parabéns, hein, Sodré? Oh, isso é muito prazeroso ouvir. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, parabéns, você merece. A Juliana falou aqui, quando recebo na minha conta bancária valores referentes aos rendimentos resultantes de criptoativos, esse valor gera acréscimo no pagamento do IR? Então, quando ela tem rendimento de criptomoedas. Olha, criptomoedas, a partir da declaração do ano passado, o governo já arrumou um jeitinho de grampear. Então, sim, você tem que recolher como qualquer investimento, porque daí, o que a Receita fez? Ela não reconhece como uma moeda oficial, mas ela reconhece como investimento. Então, agora tem uma categoria lá para eu lançar os meus criptoativos. Desde a declaração do ano passado, que o governo já reconhece, ela não reconhece como uma moeda virtual, como uma moeda, mas ela reconhece como investimento. Ou seja, qualquer investimento que você tenha, faça uma operação de venda, ok? Porque assim, eu só vou acumulando patrimônio. Ficha de bens. É um direito seu, é um patrimônio seu. Mas eu vendi, que é o caso que ela está citando aí, o governo quer o ganho de capital. Você comprou por R$500 há um tempo atrás, agora está valendo 15 mil. O governo não quer perder. Então, o que ele fez? Ele não reconheceu como moeda oficial, mas ele reconheceu como investimento para ganhar ganho de capital. Então, entra nessa parte do ganho de capital. Porque o ganho de capital, no exemplo do nosso amigo anterior, ele estava falando de casa, né? Estava falando de bens. Mas ganho de capital, isso pode acontecer num carro, por exemplo. Não é comum, né? Geralmente você vende pela valor da tabela, né? Ou abaixo da tabela. Mas um carro ou investimento em moeda. Você pode ter ouro. Antigamente era muito comum, você tem ouro. Comprou ouro. Tá valendo. Dólar. Comprei dólar. Valorizou. Vendi. Você paga ganho de capital. Porque é um patrimônio. Perfeito, perfeito. Entendi. Acho que ficou bem claro aí, né, Juliana? Gente, o leão sempre quer morder um pedacinho do nosso suado dinheirinho, viu? Fico até triste com essa parte quando a gente fala dela. Bom, mas continuando aqui, a gente tinha pensado já em alguns tópicos importantes para falar para vocês, né? E o segundo tópico que a gente pensou aqui, que é bem interessante, é como que eu faço para pagar menos imposto de renda? Essa é boa, essa eu quero saber, hein? Porque assim, né? Quanto mais imposto você paga, você vê que mais você está ganhando. Então, vamos pensar em como recolher o menos possível, mas continuar ganhando bem, né? Esse que é a grande... Por favor! Essa é o X da questão, né? Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Para a gente pensar em pagar menos imposto de renda, existem 2 modelos de declaração. Ou você faz a declaração simplificada ou a declaração completa. Não existe outra maneira de você declarar. Na simplificada, você abre mão de qualquer despesa dedutível e fala para o governo, olha, abate da minha base de cálculo um valor para você calcular o imposto. Certo? Então, é uma pessoa solteira, uma pessoa que não tem despesa nenhuma dedutível, muito
interessante a simplificada, porque o governo fala assim, ó, não importa o que você ganhou, eu te dou uma lambuja, te desconto um valor aqui. Só que para quem tem família, ou para quem tem realmente gastos dedutíveis que são consideráveis, a segunda opção, que é a declaração completa, ela passa a ser mais vantajosa na questão de recolher menos impostos. Então, assim, pagar menos impostos, optar pela opção declaração completa. E uma vez que você tenha dependentes, desconta do seu imposto de renda, uma vez que você tenha despesas médicas comprovadas, despesas odontológicas, despesas médicas, o governo até já falou, já até se pronunciou que os testes em laboratórios, testes de Covid feitos para laboratório, eles são dedutíveis. Ela já se pronunciou já, até mesmo antes de sair o imposto de renda desse ano. Ela já falou que despesa com laboratório médico para teste de Covid já é dedutível. Bacana. Entendeu? Então, assim, despesas médicas, despesas odontológicas, despesas médicas e odontológicas é sem limite. Então, você pode fazer um tratamento aí passando uma consulta de R$300, ou você pode fazer um tratamento de 15 mil. Desde que você tenha no fiscal, que seja realmente verídico. Mas você abate integralmente do valor do seu imposto de renda a recolher. Despesas médicas e odontológicas. Despesas médicas, não adianta fazer um tratamento estético, então não é uma despesa médica. Odontológica, não adianta você colocar um aparelho, também fazer um clareamento, também não é dedutível. É tudo focado em saúde, não em estética, né? Que aí tem esse abatimento. Exatamente. E despesas com educação. Educação também tem um teto, tá? Tem um valor limite, não adianta você fazer uma pós-graduação na top, gastar 50 mil no MBA, você vai bater R$3.000 só no ano. Entendeu? Então, mas a mensalidade escolar dos filhos entra nesse critério da educação? Desde que a instituição de ensino esteja devidamente vinculada ao MEC. Porque se você fizer, por exemplo, um curso livre de idiomas, de dança, academia, nada disso. Não serve. Tá? Somente regular, então, né? Regular, isso. Mas serve tanto para... Aí esse limite de 3 mil que eu falei, ele vale tanto para o CPF do titular, quanto para o CPF se ele tiver filhos e forem dependentes. Então, seria R$3.000 por CPF o limite dessa redução. Então, no caso, se a pessoa tem 2 filhos, ela declara 3 mil para um filho, 3 mil para o outro filho, 6 mil no total, que ela consegue abater. Exato. Então, a gente tem aí a situação de que a despesa com educação também é dedutível. A outra questão, que é uma dedução, mas na verdade você posterga o recolhimento, é, por exemplo, se você conseguir investir em previdência privada PGBL, P de pato. Existem 2 tipos, né? A V de vaca, que não dá desconto, e a PGBL, P de pato, essa sim te dá dedução do valor do seu imposto de renda também, limitado até 12% do seu faturamento anual. Você pode investir na previdência, que é para você mesmo, e diminui do seu valor de imposto de renda do ano. Bacana. É um investimento a longo prazo. Então, esse, basicamente, seria o mínimo, que qualquer consulta que você fizer são as despesas dedutíveis que o governo te permite deduzir. Se a pessoa paga pensão judicial no Lerite, também já desconta, tá? Mas são pagamentos que a pessoa faz que o governo permite você abater. Então, para a pessoa física, seriam essas 2 opções. Ou a simplificada, que você não tem desconto nenhum, então para quem não tem despesa, convém. E a completa para quem tem bastante despesa. Mas agora, assim, pensando um pouquinho fora da caixa, o que a gente tem hoje? Hoje, existem muitas profissões que a gente tem o trabalho PJ, a pejotização, mas a gente não vai falar isso de burlar nenhuma lei trabalhista. A gente está falando, de fato, de empresas que hoje estão adaptadas para o mercado digital, que estão adaptadas para o home office, e que a gente tem pessoas nômades, que trabalham de qualquer lugar do mundo. Programação é muito comum, outras atividades de tecnologia são muito comuns. Então, essas empresas, hoje em dia, principalmente de tecnologia, elas contratam muito por demanda, por PJ. E aí você para pensar o seguinte, um autônomo, você vai recolher 27,5% de imposto de renda. Uma pessoa física por fora, que trabalha sem registro, vai pagar imposto de renda 27,5%. Um CLT vai pagar também até 27,5%, tendo a retenção na fonte, certo?
E quando a gente tem um PJ, por exemplo, ele vai recolher 6% em cima do faturamento. Então, um planejamento tributário simples se você tem a opção, você mudar o regime CLT para um regime PJ. Eu não estou incentivando a burlar nenhuma lei previdenciária, tá? Eu estou falando se você realmente se encaixa numa atividade que você não vai cumprir carga horária, que você não tenha subordinação, que você não tenha realmente, você realmente trabalhe por demanda, né? Que você realmente tenha esse modelo. É muito melhor você ser um PJ do que ser um autônomo. E aí você vai pagar muito menos imposto. Porque no Brasil, até a presença de data, né? Se o nosso querido, digníssimo Guedes não mudar essa questão, os rendimentos de distribuição de lucros, ele ainda são isentos do imposto de renda. Então, não há bitributação. A gente faz a contabilidade, né? Então, as empresas, nossa amiga aí que quer empreender, é muito mais barato, tributariamente, econômico seria a palavra certa, né? Muito mais econômico tributariamente você ser uma PJ, emitir nota fiscal do seu serviço, nota fiscal da sua venda e tributar o seu prolabore e o restante você ter a distribuição de lucros totalmente isenta do imposto de renda. Boa, boa. E hoje a conta com o leão. E hoje, Sodré, já tem algumas empresas que eu tenho visto, principalmente no mercado de tecnologia, que já contratam um funcionário, mesmo ele sendo full-time, dedicado, eles têm um contrato, né, da prestação de serviço, então, basicamente, ele é um funcionário daquela empresa, mas no regime PJ, né, a vaga é PJ, ela é full-time, ela paga um salário cheio, e ela é PJ, porque acaba sendo vantajoso para a empresa, que também tem algumas deduções, tem menos custo também, e para o colaborador que paga bem menos de imposto e recebe ali a maior parte líquida, porque é o que você falou, se ele está descontando ali ele é SLT, então ele recebe ali o olerite, já vem vários descontos, a porcentagem é grande. E quando ele é PJ, é só esses 6%, né? Então é bem menos. Então eu tenho visto bastante empresa que já está fazendo esse movimento de contratar seus colaboradores no formato PJ também. A área médica já trabalha assim há anos, há décadas até eu diria. Então, médico, você não vê médico CLT. Casos muito esporádicos. Médicos todos, a gente tem um planejamento tributário específico para a área médica. Hoje nós tem um caso real de economia de 50% de imposto, somente pelo fato de enquadrar um médico, pessoa física, plantonista, um médico, uma pessoa que trabalha com plantão médico, certo? Não precisa ser necessariamente médico, mas um anestesista, toda a área médica, uma redução de 50% de imposto. E logo em seguida vem a área da tecnologia. Então, as duas áreas que eu acho que mais tem o famoso PJ é na área médica e na área de tecnologia, porque se enquadram muito bem. Olha, que interessante. Esses dois segmentos são profissões que se enquadraram muito bem no serviço por demanda. Entendeu? Então, são situações que, assim, raramente, casos específicos, né, que você vai ver um hospital que realmente demanda alguma coisa muito específica, você vai ver um médico CLT. Fora isso, hoje a gente tem planejamento tributário totalmente dentro da lei, a gente não faz nenhum tipo de evasão fiscal. Totalmente dentro da lei, previsto já dentro do planejamento tributário oficial. Perfeito. Poxa, da área de tecnologia, para mim, é mais comum, já sabia, mas da área médica, não sabia. Novidade. E olha só há quanto tempo esse formato dando certo para essa área. Eu acredito que vai expandir para muitas outras áreas também. Claro, né? Isso aí sem dúvida, né? A pandemia, se uma coisa que a gente pode olhar de tudo que foi de ruim, se uma coisa que a gente pode dizer que foi de bom, foi a gente forçou a humanidade a ter uma aceitação maior a esse modelo de home office, a esse modelo de receber por desempenho, né? Então, isso é uma tendência que não volta mais, né? Não volta mais. Nesse modelo, se eu vou ter um funcionário que CLT em loco no seu estabelecimento, ele rendia 10, no home office, ele vai render 7. Só que aí, como que você vai fazer para você ajustar isso? Você fala para ele, então, você não trabalha mais CLT, você trabalha por demanda, você entrega os 10, você recebe os 10. E aí você vai acabar forçando a humanidade, a sociedade como um todo a evoluir para esse sentido.
Tem mais pergunta aqui, Sodré. Ó, prestação de financiamento imobiliário pode ser deduzido do imposto de renda? Não, é apenas um pagamento. Você vai informar na ficha de dívidas e na ficha de bem, mas não tem nada de dedução. A dedução são só os itens que eu coloquei mesmo. Saúde, saúde, educação e mais nada. Perfeito. O Matheus perguntou se é, e aí já é bacana porque vai entrar no próximo tópico que a gente tinha preparado aqui para falar. Ele perguntou se é mais vantajoso ele colocar a esposa como dependente ou cada um declarar o seu imposto de renda. No caso dele, ela não ganha o suficiente para a obrigatoriedade da declaração. Olha, para ser objetivo, se o seu cônjuge tiver renda formal, que seja de R$ 50 por mês, já não compensa. Não precisa nem fazer muita conta. Para resumir para vocês. Se o seu cônjuge tem renda formal, 99% de vezes não é vantajoso declarar junto. Certo. Por quê? No caso, como ele citou de exemplo, tá? Quando você pega e declara, coloca um dependente, menor de idade que seja, mas é seu cônjuge, sua esposa, seu marido, você declarou a pessoa como seu dependente para você ter o abatimento do imposto de renda como dependente, só que se essa pessoa tem renda formal, você também tem que declarar a renda. E essa renda dela, que não é tributada, passa a ser tributada quando junta com a do declarante oficial. Então, assim, nunca vi situações onde o cônjuge tenha renda formal. Ah, mas a minha esposa, manicure, só trabalha em casa em renda informal. Beleza, filho. Renda informal ou não tem renda nenhuma, ok. Usa o benefício de deduzir do dependente. Mas se a renda for formal, não compensa. Tá. Não precisa nem fazer muita conta. Você pode até fazer como uma simulação, mas 99% das vezes não vai compensar por causa que ela tem renda formal. Perfeito. Tem uma questão também sobre essa questão de dependente, no caso de filhos. Se, por exemplo, o marido declara o filho como dependente, a esposa não pode declarar o mesmo filho como dependente. Não tem essa questão, Sodré? Exato. Na verdade, esse é um ponto que a gente vai falar muito sobre quais são os pontos que fazem com que a pessoa caia em malha fina, por exemplo. E esse é um dos, tá? Porque hoje a criança sai da maternidade, quando você vai fazer a certidão de nascimento dela, já sai junto com o número do CPF. Entendeu? Então, assim, se você vai fazer declaração, e daí o marido e mulher que vai fazer separado, chegou no consenso que, beleza, não convém a gente declarar junto, vamos declarar separado. Se você colocou o dependente aqui e colocou aqui também, vai passar, porque naquele momento a declaração está meio que offline. Ok? Então, vai subir as duas, vai transmitir as duas declarações. Mas depois vai cruzar e malha fina vai cair que teve esse dependente em duplicidade. O mesmo acontece com pensão. Então, a pessoa vai lá e deduz a pensão. Aí, a pensão alimentícia judicial é dedutível. Só que aí o cara declara a pensão e declara o dependente junto. Então, assim, no caso de pensão, especificamente de pensão, ou você vai declarar ele como seu dependente ou como alimentado. Os dois você também não consegue. Uhum. Entendi. Então, legal. Você consegue transmitir, mas vai dar ruim. Tem que ficar atento, hein, pessoal? Ó, a Bianca perguntou, ela falou, boa noite, muito bom conteúdo, obrigado, Bianca, por estar aí com a gente, que bom que você está gostando. E ela falou, por favor, sobre o auxílio emergencial no ano de 2021, terá alguma coisa diferente em 2022, visto que o valor pago pelo governo foi menor? Olha, o que nós tivemos, tá, foi uma situação em relação ao auxílio emergencial do ano passado, de 2021 foi referente a 20, certo? 20 foi o ano do primeiro lockdown, que ficou todo mundo desesperado, todo mundo isolado. O que acontece? Um do requisito para você fazer o pedido do auxílio emergencial era você estar abaixo da isenção lá, era você ter faturado em 19 menos do que 28 mil e alguma coisa lá. Então, o que acontece? O governo ainda não liberou as informações do Imposto de Renda 22, mas muito provavelmente ele vai seguir a mesma linha de raciocínio. Isso é uma opinião minha, porque a gente só vai ter certeza a hora que ele oficialmente abriu o período de declaração. Mas muito, muito provavelmente vai ser a mesma coisa. Pegou o auxílio emergencial,
mas você tem uma renda acima da isenção, vai ter que devolver. Uhum. Mesmo conforme foi escrito aí, né, que a pergunta foi, mesmo o valor tendo sido menor, não importa, porque ele não está ligado ao valor que você recebeu. Está ligado se no final do ano você está acima da isenção. Está acima da isenção, recebeu uma parcelinha de R$300, você vai ter que devolver. Nesse caso, justo, né? Nada mais justo, né? Eu vi uma reportagem ontem mesmo falando sobre isso. Se eu não me engano, são 65 milhões de reais pagos indevidamente para pessoas que pegaram 65 milhões e eu tive casos de pessoas com necessidade tendo que pegar e pedir ajuda para terceiros, para familiares, porque não conseguiu o auxílio. Tá? Então a gente entra num âmbito muito social até mesmo, né? Uhum. Pena, né? O Israel está perguntando aqui de novo, ó, ainda sobre a questão do imóvel. No caso da venda do imóvel, estava no meu nome e da minha esposa. Como declarar o ganho de capital no nome dos dois? Como é que fica? Ó, o ganho de capital, você não consegue informar dois CPFs. O próprio programa só habilita o campo para uma informação. Então, eu diria o seguinte, se você é casado com comunhão parcial de bens, e esse bem foi adquirido realmente depois do casamento, não há nada que impeça você fazer uma única declaração em nome de um dos cônjuges, e aí, ver na declaração de quem que tá, tudo mais, nada impede de você fazer a declaração, uma única declaração, só no nome de um dos proprietários, um do casal. Agora, se você for casado em regime de separação total de bens, aí você vai fazer 50% no nome de cada um. Vai fazer 2 declarações de 50%. Certo. Show. A Juliana perguntou qual a melhor opção para o casal, o pai ou a mãe declarar o filho como dependente aí no imposto? Depende. Quem tem mais rendimento, quem tem mais valor a restituir? Como que eu faço uma situação como essa? É muito comum chegar no escritório, né? Vou fazer a declaração de imposto de renda, marido e mulher. E tem um dependente. Primeira coisa que eu faço, eu também já dou dando outra dica maravilhosa. Faz a declaração do pai sem o filho, a declaração da mãe sem o filho. E faz um testezinho simplesinho. Põe o filho no um e vê quanto vai dar de imposto. Põe o filho no outro e vê quanto vai dar de imposto. E aí você vai ver, você vai escolher qual dos dois você vai lançar. Qual você vai pagar menos imposto de renda ou qual você vai restituir mais. Perfeito. Pura matemática, então. Pura matemática. Perfeito, maravilha. Sodré, então, vamos resumir essa questão dos principais motivos aí para cair na malha fina. Esse foi um, né? A duplicidade de informações que você falou. Então, eu declarei o filho como dependente no meu e no do esposo. Aí pode cair na malha fina. Qual seria um outro motivo assim mais comum? Porque eu sei que não vai dar tempo da gente falar todos, e também o Sodré está preparando um vídeo lá para vocês que ele vai falar os 11 principais motivos, depois vocês vão lá conferir. Mas qual seria um próximo motivo assim muito comum que a gente precisa tomar cuidado para não cair na malha fina? Só aproveitando um parênteses aqui, tá? No meu canal, Me Explica Contador, tá? Eu estou preparando uma sequência de vídeos, vão ser 10 vídeos fresquinhos, que vão sair na última semana de fevereiro agora, tá? Então, se inscreva no meu canal, Me Explica Contador, ativa o sininho, que na última semana de fevereiro eu vou lançar uma sequência, 10 vídeos um atrás do outro. Eu já tenho uma playlist com 17 vídeos falando sobre imposto de renda. E eu vou ter mais 10 totalmente atualizados, falando só sobre imposto de renda pessoa física, tá? Então, fica no ativa o sininho já para maratonar, hein, galera? Maratonar mesmo. Mas, assim, quais são os motivos, tá? São muitos motivos, mas eu coloquei aqui alguns dos principais, né? Não declarar todas as receitas, todo o dinheiro que você recebeu. É muito comum, por exemplo, a pessoa saiu de uma empresa, foi mandada embora, pediu conta. Só que, assim, você trabalhou X tempo numa empresa e trabalhou na outra. Significa que você, nesse ano, você tem 2 informes de rendimentos. Você tem que pedir na empresa que você foi demitido e na empresa atual. Você vai ter que fazer o informe de rendimentos das duas. Lembrando que a rescisão, o FGTS, são rendimentos não tributados. Porém, o salário que você recebeu daquela empresa que você se desligou
é tributado, e você tem um informe de rendimentos. Então, a primeira coisa de tudo que é mais comum é não declarar todos os rendimentos, que é uma situação comum, a pessoa é demitida e não declarou de onde foi demitida. A outra ausência de recebimento é no caso que foi falado anteriormente. Você vai declarar o seu cônjuge, só que a sua esposa trabalhou de carteira assinada um mês que seja no ano anterior, e aí você declarou ela como cônjuge, como dependente, mas você não declarou a receita dela. O seu filho, 18 anos, que entrou no primeiro emprego, recebeu lá um estágio lá que seja, qualquer valor, R$ 500 por mês. Se você declarou como dependente e não declarou a receita que esse dependente teve, cai malha fina também. Tá? Então, receita é batata. Você não declarou tudo, o governo, ele sabe o quanto você deve. Entendeu? Esse é o primeiro. O outro são as despesas incorretas. Despesas dedutíveis, né? Então, você vai lançar a despesa lá, principalmente, por exemplo, você vai no dentista pessoa física. O dentista pessoa física te dá um recebinho de papel, daqueles azul comprado na papelaria. Ele tem que declarar na declaração de imposto de renda dele que ele recebeu de você. E você lança que você pagou para ele. Se essas duas informações não casar, pá, malha fina. Entendeu? Então, despesas dedutíveis incorretamente, certo? É um dos grandes causadores também de malha fina, de malha fiscal. Por isso que é importante, então, eu imagino, né, Sodré, quando a gente vai no dentista, que a gente recebe, né, só esse recibo, a gente frisar que precisa daquele recibo para a declaração do imposto de renda. Porque aí ele tem que colocar o CPF dele, então ele já sabe que ali é algo que ele não vai poder lidar na informalidade, né? Exato. É importante lembrar isso, e até para outros serviços que a gente peça também, que são despesas dedutíveis, né? Exatamente, entendeu? Então, principalmente quando alguma dessas despesas dedutíveis for de pessoa física. Porque se for de uma pessoa jurídica, você vai numa clínica médica, que é um CNPJ, ele vai te dar uma nota fiscal. Essa nota fiscal tem validade jurídica, essa nota fiscal foi lançada no site no ISSQN da prefeitura dele. Você não tem dúvidas que aquele lançamento que você vai deduzir do seu imposto de renda, que aquele lançamento é formal, é legal. Se for uma nota fiscal, você fica tranquilo. Agora, se você vai num médico ou num dentista que é uma CPF, você já tem que ter todo esse trabalho redobrado, essa atenção redobrada, para você não ter o problema de declarar X e o seu dentista, seu médico declarar Y e vocês caírem em malha fina, os dois. Cai os dois nesse caso. Os dois acabam tendo problemas. Olha só, hein, pessoal. Ficar atento aí, hein? Ó, a Carla fez uma pergunta que, na verdade, acho que você acabou de dar a resposta há uns minutinhos atrás agora, porque ela falou assim, eu saí do meu emprego em janeiro de 2021, recebi meu FGTS. Como funciona a declaração para esse ano? Ele entra, eu ouvi você falando agora que o FGTS não é tributável, então, nesse caso, ela não precisa declarar? É aquilo que a gente falou no comecinho, não tributável, mas não quer dizer que você não precisa, você vai omitir. Não quer dizer que você vai pagar imposto. Então, assim, não tributável, mas você tem um campo específico no rendimentos isentos e não tributáveis para você informar multa e rescisão por contrato de trabalho. Ah, perfeito. Entendeu? Nesse caso dela, ela tem que pedir informe de rendimentos na empresa nova dela e na empresa antiga que ela trabalhou. Ela tem que pedir 2 informes de rendimentos e ela vai lançar 2 vezes. E ela tem um status para fins rescisórios do FGTS dela. Esse FGTS, ela vai lá na fichinha lá de rendimentos isentos e não tributados, tem uma opção lá exatamente com esse texto. Valor recebido de férias, 13º e outras referente a contrato de trabalho rescindido. Perfeito, perfeito. Ela não vai omitir essa informação, mas ela vai pagar imposto. Entendi. No caso, vamos supor que ela saiu do emprego, mas ela está trabalhando como autônoma, como freelancer, na informalidade, não sei, e não arrumou outro emprego. Mesmo assim, ela precisa declarar e colocar essa informação. Aí entra naquele outro assunto que a gente falou. Se esse rendimento não tributado é acima de 40 mil, passa a ser obrigatório. Então, uma multa de FGTS, dependendo do tempo que você tem de casa, ultrapassa isso. Então, rendimento não tributável acima de 40 mil, tem que declarar. Então, ela rescindiu o contrato e está trabalhando por conta, sem registro, na informalidade, qualquer motivo. Passou de 40 mil, tem que declarar. Mas uma coisa que é muito comum,
que a gente falou, mas também não falou abertamente. Nessa situação, ela foi demitida, ela recebeu um valor lá e teve retenção do imposto de renda. Porque na rescisão, você acaba recebendo um valor maior, acumulado. Reteve o imposto de renda dela, ela não continuou trabalhando de carteira assinada, ela não precisa declarar, mas tem um valorzinho lá de retenção de imposto. Ela declara para pegar esse dinheiro de volta, para restituir. Opa! E sim! Então, numa situação como o exemplo que você citou, ela pode estar deixando dinheiro retido lá, que isso acontece, tá? A pessoa não tem noção de que naquele mês que a pessoa recebeu férias e 13º acumulou, ela recebeu e a empresa reteve. Só que é um valorzinho tão baixo que a pessoa nem vai declarar. Mas nessa situação, por exemplo, ela pode declarar, mesmo sendo isenta, mas com o intuito de apenas de receber restituição. Perfeito, perfeito. A Bianca perguntou aqui, ó, aproveitando sobre a questão do imóvel, eu tenho imóvel alugado e alugo um imóvel. Como fica a declaração do imposto? E quando o locador é PJ e o locatário PF e vice-versa, tem alguma coisa a se atentar? Caramba, essa é complicada. Essa realmente me explica contador, porque... Então, são duas coisas distintas. Vamos falar primeiro da parte A da pergunta dela, né? Primeira coisa é o seguinte: o valor que você paga de aluguel, o valor que você recebe, o valor que você paga de aluguel, com você como inquilino, não te abate em nada. Você declara, você pagador de aluguel, você inquilino, você declara o imposto de renda só para dedurar o proprietário, só para ser dedo duro dele, para forçar que ele declare. Quem está recebendo aluguel, pessoa física, tem que pagar imposto de renda, IRRF, imposto de renda retido da fonte, ou imposto de renda, porque você está recebendo aluguel. Tá? Então, primeira coisa, quem está recebendo tem a obrigação de declarar para pagar imposto em cima disso. E quem está pagando, declara simplesmente para dedurar o proprietário, não tem outra finalidade. Ok? Agora, na questão que ela colocou de PJ, tá? Se o PJ é o inquilino, tá? Então, vou lá, eu tenho o meu escritório, eu aluguei o lugar onde eu estou lá, eu aluguei com o meu CNPJ. O proprietário daquela sala comercial onde eu estou é uma pessoa física. Se tiver acima da isenção de R$ 1.903, eu, pessoa jurídica, inquilino, tenho que reter o DARF de aluguel dessa pessoa física. Se eu aluguei de boca, eu faço a retenção do DARF de aluguel, R$ 3.000 eu pago, deduzo o DARF de aluguel e pago líquido para o inquilino. Se eu aluguei através de imobiliária, tem que ver como que é a questão da imobiliária, se a imobiliária já faz esse abatimento no boleto do aluguel. Mas a pessoa jurídica, que é o inquilino, tem que reter o DARF de aluguel, sim. Ô, coisa triste. Bom, a Juliana perguntou... Temos planejamento tributário para isso também. Gente, tá vendo ó, como o planejamento tributário é importante aí para a nossa vida financeira? Gente do céu, vamos cuidar aí da parte tributária da nossa vida também, hein? A Juliana perguntou assim: a partir do primeiro emprego, todos são obrigados a fazer a declaração? Acho que aí encaixa com o que a gente falou no começo dos critérios que a pessoa tem que ter para declarar, né? Não é? Exatamente. Não é porque é o primeiro emprego, não. Você tem que ver se você está dentro de um dos motivos. O principal dele é a receita, sim, de fato, mas não tem a ver se ser o primeiro ou 59º emprego. Tem a ver realmente com a renda, tem a ver com patrimônio, tem a ver com outros fatores, sim. Perfeito. Então, pode ser que ele arrumou o primeiro emprego, mas ele é solteiro, não atinge o valor, ele ainda não entra naqueles outros critérios de dívidas acima de 5 mil, ou de recebimento acima de 40 mil, e aí ele não precisa, ele está isento. Como pode ser também o primeiro emprego, um estagiário, menor aprendiz de engenharia, que receba R$ 3.000 de estágio. E somando tudo, vai dar acima dos 40 mil de rendimento isento. Entendeu? E aí precisa declarar. Exato. Perfeito. Tá. Então, realmente fica se enquadrar dentro dos critérios, né? Bom, então agora a gente vai para o último tópico aí que a gente preparou, mas antes eu queria convidar vocês aí que estão acompanhando a gente a seguir a Lil Sodré nas redes sociais, o Instagram dele está aparecendo aqui.
o canal dele também aqui no YouTube, Me Explica Contador. E para vocês que já são clientes do Sodré e vieram para essa live aqui no meu canal, convido vocês também a me seguirem aqui no Instagram, Dessa Costa Oficial, e se inscrever aqui nesse canal para aprender mais educação financeira, para aprender a ter um relacionamento melhor com o seu dinheiro e prosperar aí a sua vida financeira de maneira leve, divertida, né, de maneira mais simplificada e acessível também, sem todo aquele economês, né, mais ou menos como o Sodré faz aí com a contabilidade para a gente, trazendo aí na nossa linguagem, né. E nosso último tópico aqui é como declarar os investimentos no imposto de renda, né, Sodré? Então, como é que a gente faz para declarar o que é renda fixa, o que é renda variável, o que muda? Explica aí para a gente. Conforme a gente já até falou já um pouquinho, os investimentos eles acabaram se popularizando, né? E hoje você tem a possibilidade de fazer um investimento direto ou fazer um investimento através de algumas plataformas, certo? Então, você tem alguns graus de dificuldade, certo? Mas, basicamente, você não tem muito o que temer em fazer as declarações informando seus investimentos. Basicamente, o investimento, você precisa declarar o saldo de tudo que você tiver em 31/12. Então, você vai na ficha de bens e direitos, você vai procurar. Você vai receber o informe de rendimentos do seu banco tradicional, você vai receber o informe de rendimentos lá do Nubank, por exemplo, que tem um investimento, na conta corrente já é um investimento. Você vai receber o informe de rendimentos lá das plataformas que você trabalhar lá, da sua corretora. E esse informe de rendimentos, ele hoje em dia, ele é cara crachá. Você vai olhar lá, rendimentos não tributados, X mil reais. Você vai na fichinha no imposto de renda, rendimentos não tributados, e vai declarar X reais. Saldo em 31/12. Você vai na ficha de bens, saldo em 31/12. Cara crachá. O valor daqui você põe ali. Uhum. Então, basicamente, o próprio banco ele já diz para você, porque daí aí que está o papel da assessoria de investimento, de quem ajuda as pessoas a investirem. Porque você tem que alinhar a estratégia financeira de vida da pessoa com as opções. Então, se você fizer um investimento em algum investimento isento do imposto de renda, não convém você aplicou para retirar. Convém você pegar e esperar a tabela regressiva, a tabela progressiva de imposto de renda. Convém você ter um planejamento, uma assessoria. Mas a declaração propriamente dita são 2 campos. Todos eles têm saldo em 31/12 e todos eles vão ter rendimentos isentos e rendimentos não tributados e rendimentos recebidos acumuladamente. Entendeu? Você vai pegar o informe de rendimentos que o seu banco, que a corretora te mandar, vai fazer cara crachá. Isso para rendimento, né? Renda fixa. Ok? Para rendimento de renda variável, então a gente está falando em day trade, swing trade, investimentos, né, de forma variável, você tem que saber que você tem que fazer a declaração de imposto de renda no final do ano, né, em abril, mas todo mês, se você vender alguma coisa, você precisa calcular o imposto de renda daquela venda, daquela ação. Hoje em dia, se você opera brincando, você vai ter uma ou outra operação ali para você ver como que funciona, você até consegue fazer esses cálculos no próprio aplicativo do governo ou em algumas planilhas que você compra, que alguns investidores disponibilizam, né, para você fazer o cálculo. Mas eu diria que alguém que invista de verdade em renda variável, ele precisa contratar ou uma plataforma, ou um aplicativo, ou realmente uma assessoria contábil que tenha esse serviço especializado, para que você possa fazer o ganho, né, dessas ações mensalmente. Você vai pagar o imposto de renda mensalmente quando você der o imposto de renda. Obviamente, se operando prejuízo, você vai bater do mês seguinte. Mas se você operou com lucro, o DARF do IR você recolhe mensalmente. No final do ano, lá em abril, a gente vai fechar a conta e passar a régua. O que você já pagou de IR durante o ano, abate-se do valor que você tem ainda a pagar ou vai dar zerado a sua declaração. E tem alguns limites, alguns critérios também, né? No caso das ações,
até 19.999 você está isento, né, do imposto, é de 20 mil para cima. Então, essas operações para quem vai declarar ali mensalmente ou toda vez que eu fazer a venda, são geralmente investidores maiores que estão operando esses valores maiores, né? Geralmente o investidor menor e que está comprando para acumular patrimônio, né? Ele vai fazer mais a declaração ali dos bens, dos ativos que ele possui na declaração que a gente faz agora completa, certo? Exato. Entra naquilo que a gente falou. Você tem que declarar a informação que você comprou, que você vendeu, você tem as notas de operação, né, de compra e venda. Então, você vai declarar mensalmente, quando se trata de renda variável, você vai declarar mensalmente quando há a venda, quando há a compra. Não necessariamente você vai pagar imposto, porque você tem essa questão da isenção, está um limite de operação dentro do mês. Então, você vai ter essa isenção, mas não quer dizer que você vai ocultar essa informação, certo? E para todas elas, renda variável, renda fixa, uma poupança que seja, para todas elas, a ficha de bem em 31/12, ela precisa ser preenchida. É na ficha de bens que você informa para o governo, olha, eu tenho X de patrimônio. Eu não estou escondendo nada de você, Leão. Eu tenho X de patrimônio, tá? Então, qualquer das situações, 31/12, você vai informar na ficha de bens que você tem X mil reais de patrimônio investido naquela ação, certo? Agora, se você vai pagar ou não, na operação variável, que você declara mês a mês. Você não vai ocultar a informação, mas não quer dizer que você não vai, você não necessariamente vai pagar o imposto de renda em cima dessa operação. E também no mês que você operar, seria isso, né? Por exemplo, se eu fiz uma venda aqui em janeiro, fevereiro, março, abril, eu não vendi, só mantive ali acumulado ou só comprei. Aí não preciso declarar esses 3 meses. Só quando eu tiver venda, porque aí ele vai mensurar se eu tive lucro ou prejuízo, é isso? Quando você tiver venda, sim, operou com lucro, você vai recolher esse DARF. Na declaração, você vai informar o valor do DARF, porque daí os valores que você vai pagando no ano vai abater, vai descontar do valor que você fechando o ano, se apurar ainda com mais imposto de renda a recolher, você já pagou o X no decorrer do ano. E não tem a possibilidade de eu pagar todos esses impostos, no caso das operações de venda que eu fiz, só declarar só junto com essa declaração que a gente faz agora em abril? Não é possível, isso pode trazer um problema? Não é possível, não é recomendado, justamente porque você vai cruzar, o governo vai cruzar as informações com a operadora, com a plataforma, com a ação que você fizer. Então, não é desse jeito. O mesmo acontece, fazendo um parênteses totalmente aleatório, o mesmo acontece com o autônomo, que acha que, por exemplo, não vou recolher nada durante o ano e faço a minha declaração lá em dezembro e acerto as contas com o leão, tudo certo. Não. Você recebeu lá em janeiro, em fevereiro você tinha que recolher. Se você não recolher, o que acontece? O governo ele vai te cobrar multa e juros desde fevereiro, que era quando você tinha que ter recolhido, até abril do ano desse ano agora, que você vai estar fazendo a declaração. Então, você tá lesando os cofres públicos. Você está trazendo prejuízo ao governo. Você não recolhendo na data certa. Então, não recolhendo na data certa e achar que eu acerto a conta com o leão uma vez por ano só está tudo certo, não é bem assim. Você vai ter problema. Certo. Bom, pessoal, então ficar atento, né, nessa parte também. O Matheus perguntou se o Tesouro Direto é isento de imposto de renda. Não é. O que acontece é que assim, né? A gente tem até mesmo uns limites de operação no Tesouro para que seja isento, né? Mas hoje que a gente tem rendimento isento mesmo, seriam as letras de crédito, né? LCI, LCA, exatamente. Então, alguns outros investimentos. E em questão de imposto de renda da pessoa física, se tratando de investimentos, a gente sempre tem que pensar na tabela progressiva, que é aquela que quanto mais tempo você deixa o dinheiro rendendo, menor é a alíquota, que o governo quer que você deixe o dinheiro parado para que os bancos consigam operar. Perfeito. Então, tem uma tabela, né, que vai regredindo aí o valor. Então, eu não lembro de cabeça, mas ela começa lá
em 25%, né? Isso. E vai diminuindo 5% a cada 2 anos, até chegar no mínimo, que é de 10%. 10%. Entendeu? Perfeito. Então, o investimento... Começa lá em 25 e vai diminuindo gradativamente nesse período de 2 anos até chegar no máximo de 10%, então, certo? Isso mesmo. A Beatriz perguntou aqui se tem que declarar investimento fixo do Nubank. Aí acho que entra no mesmo caso que você falou, que você tem que declarar agora que você possui, né? Então, na ficha de bens, você vai declarar que possui esse investimento, está lá paradinho no Nubank. Não quer dizer que você vai pagar por ele, mas você precisa mostrar aí para o governo que você possui esse patrimônio. Certo? E a resposta? Certíssimo, já pode já dar assessoria de imposto de renda também. Mas, assim, o Nubank é um dos bancos tradicionais já, meio desse ano digital, ele já é um banco que já trabalha totalmente na normalidade das regras de um banco, né? Então, ele vai te mandar um informe de rendimentos para você fazer cara crachá. Vai ter lá o valor exatamente 31/12, e vai ter lá o valor exatamente se é um rendimento tributável ou não, e quantos X reais informar. Então, é bem Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Perfeito. Bom, Sodré, então, cobrimos aí tudo que a gente queria passar aí para o pessoal e até mais com essas dúvidas bem bacanas que surgiram. Muito legais as dúvidas, né, de tópicos que a gente nem tinha pensado aqui para esse papo de hoje. Quero agradecer você, Sodré, pela participação, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui contribuindo, né, e também podendo fazer essa participando aqui com você. Eu que agradeço muito. Pessoal, para vocês que ficaram aqui com a gente do começo ao fim, participaram, interagiram, mandaram suas dúvidas, muito obrigada pela presença. Se tiverem mais dúvidas também que surgirem depois, podem mandar direct para mim, para o Sodré, que a gente vai ter o prazer aí de ajudar vocês, porque aqui a gente quer que vocês aprendam a cuidar bem do dinheiro de vocês, e isso inclui a questão tributária. A gente está em dia, está de acordo aí com todas as regras, e tudo certinho aí para o leão não vir dar uma mordida muito feroz aí, né? Porque uma mordidinha ele vai dar, não tem jeito, né, Sodré? Não tem jeito. Aí, exatamente, eu acho que como uma consideração final, justamente eu acho que é isso que eu ia colocar, né? A pessoa física também precisa fazer planejamento tributário caso queira pagar menos imposto dentro da lei. Planejamento tributário não é uma coisa que está limitada a uma empresa, a uma PJ, tá? Pessoa física existe planejamento tributário e previdenciário. São dois planejamentos que as pessoas físicas também carecem e muito raro as pessoas procuram por esses dois tipos de auxílio, tá? E isso aí, com certeza, tanto é o meu propósito, quando eu acredito que seja o seu também, ajudar as pessoas físicas a acumularem patrimônio, a enriquecer e ter inteligência financeira. Perfeito. Inteligência financeira e agora também tributária, né? Para pagar aí menos impostos, tudo de maneira legal, tudo dentro da lei. Então, é para isso que a gente está aqui. E então, para vocês também que têm interesse, né, nesse planejamento tributário para a vida de vocês, previdenciário, procurem aí também o Sodré, que ele com certeza vai ajudar muito vocês nisso. E bora prosperar, né, gente? Bora! Sodré, obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada. Um beijo. Eu que agradeço, pessoal. Até mais. Tchau. Prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.